Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Deise Lima, para mais uma aula de Física. Tudo bem? Pessoal, o que nós estávamos conversando na nossa aula passada? Bom, nós falamos de associação de resistores, lembram? Eu falei para vocês que nós podemos associar resistores de várias formas. Nós podemos fazer associações simples de resistores em série, podemos também fazer associações de resistores em paralelo e também podemos fazer a associação mista de resistores, que é ao mesmo tempo a associação em série e a associação em paralelo. Correto? E nós vimos as particularidades de cada tipo de associação desse daí, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos continuar falando de associação de resistores e também vamos falar de instrumentos de medidas elétricas, tá? Então a gente pode montar um circuito e medir, por exemplo, corrente. Nós podemos medir voltagem, nós podemos medir resistência e cada grandeza física dessa dentro de um circuito tem um medidor específico, tá bom? E nós vamos começar a ver a partir de hoje, tá? Então vamos começar, olha só, vamos falar aí de amperímetro, voltímetro, ohmímetro, galvanômetro. Então nós temos vários tipos de instrumento de medidas elétricas e cada carinha desse daqui tem um papel dentro de um circuito. Professor, eu posso medir de qualquer forma? Não, tá pessoal? Nós vamos ver que cada um desse aqui dentro do circuito, ele tem que ser associado de uma forma específica para que a gente consiga obter o resultado, tá bom? E jovens, como habilidades, o que nós vamos trabalhar? Reconhecer as características de circuitos elétricos em que os elementos são ligados em série, em paralelo ou em uma associação mista, como eu falei para vocês, ok? E também caracterizar o funcionamento de amperímetros, voltímetros, reconhecendo seu modo de utilização na tomada de medidas em circuitos elétricos, tá bom? Pessoal, então vamos começar aí. Vamos lembrar aqui do tipo de associação. Olha só, o que eu falei para vocês? Nós temos associação em série, nós temos associação em paralelo, certo? Nós vimos lá que na associação em série, a corrente ela passa por todo o circuito e dependendo da quantidade de resistores, essa corrente ela é a mesma. Nós vimos lá na associação em paralelo que essa corrente ela se divide para cada resistor. Nós também podemos associar lâmpadas. Lembra que eu fiz uma simulação para vocês na aula passada? Bom, qual é a diferença? É que quando eu faço uma associação em paralelo de lâmpadas, por exemplo, se eu queimar determinada lâmpada, não vai interferir no funcionamento das demais. Em série, não. Se você queimar uma lâmpada, você abrir o circuito aí, as outras não vão acender, certo? E se eu fizer a combinação desses dois tipos de associação, o que eu tenho? Exatamente o que você pensou, associação mista. Então vamos entender ali como ela funciona. Olha só, uma associação mista de resistores consiste em uma combinação em mesmo circuito, ok? De associação em série e associação em paralelo. Então, eu vou combinar no mesmo circuito os dois tipos de associação. Nessa figura aqui, por exemplo, nós temos R1 e R2 associados em paralelo. E esses dois aqui estão associados em série com o R3. Então, o que eu teria que fazer aqui, por exemplo? Eu ia reduzir R1 e R2 a uma resistência equivalente e associar isso daqui em série com R3, ok? Então aqui é um exemplo de associação mista e aqui eles estão sendo alimentados aí por uma DDP, ok? Pessoal, olha só, vamos continuar aqui. Em cada parte do circuito, a tensão e intensidade da corrente serão calculadas com base no que se conhece sobre os circuitos em série e paralelo. Ok? Então, o que nós temos
que saber para calcular resistência equivalente, corrente, tensão de circuitos que estão em associação mista. Nós temos que conhecer as particularidades dessas três grandezas, que é tensão, corrente e também a questão aí da resistência, tanto de circuitos em série quanto de circuitos em paralelo. Eu conhecendo aí a característica de cada uma dessa associação, aqui eu vou poder calcular uma associação mista, tá, pessoal? E para facilitar estes cálculos, pode-se reduzir ou redesenhar os circuitos utilizando resistores resultantes para cada parte. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Se eu tenho uma associação mista, eu vou ter associação em paralelo e eu vou ter associação em série. Então, o que eu vou fazer? Naquela imagem que eu coloquei para vocês, se eu tenho dois circuitos associados em paralelo, eu vou reduzir um só. E esse reduzido eu vou associar em série. Aí eu vou calcular uma nova resistência equivalente. Então, qual é a ideia da associação mista? É a mesma ideia da associação em série e da associação em paralelo. É você reduzir o teu circuito. Ou seja, você vai continuar calculando resistência equivalente, corrente, tensão que alimenta o circuito, ok? Vamos continuar, olha só. Então, pessoal, aqui, ó, deixa eu voltar a figura. Aqui na figura nós temos novamente, nós temos aqui os resistores que estão associados e aqui nós temos o resistor que também está associado a esses dois resistores aí, ok? Por exemplo, eu quero calcular aqui uma resistência equivalente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir esse circuito. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar, geralmente, a reduzir, pessoal, os meus circuitos que estão associados em paralelo. Então, vamos resolver apenas as duas resistências que estão em paralelo, ok? Então, primeiro, você faz quem está paralelo. Depois, você faz quem está em série. Entendido isso? Então, tá aqui, ó. Vamos pegar aqui da nossa imagem R2 e R3 estão em paralelo. Vamos resolver a resistência equivalente e depois vamos associar novamente. Eu vou tirar eles para cá. Olha ali, R2 e R3. Pessoal, lembrando, R2 e R3 estão em paralelo. A corrente que passa por cada resistor, como eu falei para vocês na aula passada, numa associação em paralelo, ela é diferente, ok? E aqui, para a gente achar a resistência equivalente, a gente soma o inverso das resistências, ok? Então tá aqui, ó, somando aqui o inverso do inverso das resistências e a corrente aqui também a gente soma, tá bom? E dessa forma aqui, se eu tivesse valores atribuídos para R2 e R3, eu conseguiria achar o quê? A resistência equivalente, R23, e também a corrente, ok? Mas para achar a corrente, nós teríamos que ter a tensão, né? Mas aqui, pessoal, estou colocando para vocês para falar o seguinte, geralmente na associação mista, primeiro eu faço a galerinha que está em paralelo, e tendo uma resistência só, eu faço essa associação em série, ok? Então aqui, ó, podemos substituir agora todo o sistema circulado por uma única resistência, certo? Aqui a gente tem resistência equivalente e substituindo vai ficar assim. Vocês estão vendo, ó? Esse circuito é o mesmo desse daqui. Qual é a diferença? É que nós pegamos dois resistores que estão em paralelo e calculamos a resistência equivalente, que equivale à resistência 2, 3. E nós associamos aí em série com o outro, ok? Então, o que nós podemos fazer aqui? Se eu tenho, deixa eu voltar, se eu tenho aqui uma associação em série e eu quero achar agora uma única resistência equivalente para esse circuito, em série, o que a gente faz? Soma, né, pessoal? Correto? E a corrente que vai passar aqui é igual à corrente que vai passar aqui, ok? Olha só como é que ficou, exatamente como vocês imaginaram, que eu sei que vocês imaginaram, tá? Agora temos um circuito em série. Então, tá aqui, como eu falei para vocês,
a resistência é só a soma das resistências e a corrente é igual em todos os resistores, ok? Tá aí o nosso desenho novamente para mostrar isso daí, tá bom? Entendido, pessoal? Então ali nós vimos uma associação mais simples, uma associação mista composta com 3 resistores, sendo 2 em paralelo, certo? Associados a um resistor em série, correto? O que nós vimos ali? Para reduzir o nosso circuito a apenas uma resistência equivalente, primeiro eu calculei a resistência equivalente dos resistores em paralelo e depois calculamos a em série, certo? E a corrente, nós vimos o quê? Que no resistor em paralelo ela é diferente para cada um, a gente poderia calcular essa corrente, depois era só somar, ok? E lá na associação em série, essa corrente que foi somada aqui, ela também é igual no primeiro, porque é uma associação em série, tá bom? Para ficar melhor agora, que eu sei que vocês querem, que vocês devem estar me perguntando, vamos fazer um exemplo? Olha só, o nosso exemplo, se liga na missão aqui, pessoal. Dado o circuito a seguir, calcule. Então, vocês podem ver que é aquele mesmo circuito, aquela mesma associação mista, e só que tem valores agora, tá bom? Eu quero aqui a resistência equivalente do circuito, a corrente total do circuito, a tensão em cada resistor e a corrente em cada resistor. Então, primeiro nós vamos na resistência equivalente do circuito. O que isso significa? Que eu tenho que transformar isso aqui em apenas uma resistência equivalente, certo? E a corrente também, a gente tem que calcular a corrente total. Pessoal, lembrando, nós temos aí uma associação mista. Quem que a gente resolve primeiro? O pessoal que está em paralelo. Então tá aqui, ó. Quem é que vai ser resolvido primeiro? R2 com R3. Como é que eu faço aí a resistência equivalente? Exatamente, é a soma dos inversos das resistências. Então tá aí, ó, nosso circuito. E a resistência equivalente a 2,3 é a soma inversa das resistências R2 e R3. Um vale 80 e o outro vale 20. Então aqui a gente soma, tira aí o nosso MMC, certo? Faz aí, né, a divisão e a multiplicação. Olha só, aí aqui você só multiplica, ó, em X, ok? E nós vamos ter 80 sobre 5 e a resistência equivalente aos dois resistores que estão em paralelo é 16 ohms. Então, pessoal, esses dois aqui viraram quanto? 16. Mas olha só a pergunta, é a resistência equivalente. Ainda sobrou quem? R1. Então vamos pegar o nosso novo valor e associar com o R1 e finalmente achar o que está pedindo na letra A. Ok? Vamos lá então, olha só. Vamos reorganizar nosso circuito. 2 e 3 virou um só e ficou assim. Agora nós temos uma associação em série. Série é mais fácil. O que a gente faz? Isso aí, exatamente. A gente soma as duas resistências. Então eu vou somar R1 com o R2,3. Nesse caso aqui, o R1 vale 4, o outro vale 16 e a nossa resistência equivalente do circuito é quanto? 20 ohms, ok? E aqui, pessoal, na letra B, ele quer a corrente total. Olha só, liga ali, corrente total. Se ele quer a corrente total, eu vou precisar da resistência equivalente total do circuito e eu também vou precisar de quem? Da nossa tensão. Nós temos esses dois? Temos, pessoal, nós calculamos aqui, ó. Esse carinha aqui vale 240 e aqui nós vimos que esses dois valem 16 e esse aqui 4, deu 20, certo? Então eu vou utilizar aqui, ó, a tensão aqui e a nossa resistência aí e finalmente calcular essa corrente. Então vamos lá, olha só. Deixa eu apagar para vocês verem melhor, que vocês sabem que eu gosto de riscar, né? Peraí. Pronto, agora sim. Então vamos ver, pessoal, essa corrente aí, ok?
Ali nós extraímos o circuito novamente. Resistência equivalente, nós vimos aqui que nós calculamos. Se a corrente ela está aqui, a resistência equivalente está multiplicando, ela vai passar dividindo, ok? Então, como eu falei, pega a tensão, divide pela resistência equivalente. Opa, quanto é que eu vou ter de corrente aqui? 12 amperes. Então, a nossa corrente total do circuito é 12 amperes. A nossa resistência equivalente é 20 ohms, ok? Vamos guardar esses dois valores aqui, tá bom? Pessoal, na letra C, ele já está pedindo o quê? A tensão em cada resistor, ok? Quantos resistores nós temos? 3 resistores. O que a gente tem que lembrar? Vamos utilizar aí a configuração para encontrar essas tensões, ok? Vamos colocar aqui, tá aqui o nosso circuito reorganizado, tá bom? R1 tá aqui a nossa associação equivalente de 2 e 3 e tá aqui a nossa tensão. O que nós temos que lembrar, tá? R2 aqui, R3 representa a parte do circuito a seguir. Lembrando aqui, ó, que R2 e R3, vocês devem lembrar que eles vieram daqui, ok? Pessoal, o que eu tenho que lembrar? Isso aqui é uma associação em paralelo, tá bom? Na associação em paralelo, a corrente que passa em cada um, ela é o quê? Diferente, mas a tensão ela é a mesma, tá, pessoal? Lembra lá, uma das essências da associação em paralelo é que eu vou pegar e submeter todos os resistores à mesma tensão de alimentação do circuito, tá bom? Então o que vai acontecer ali? O U vai ser igual ao U do 2, ao U do 3, logo é igual ao U de 2, 3. Entendido isso? Vamos continuar então, olha só. Então tá ali, ok? A nossa tensão ela é igual, tá bom? E ali nós vamos lembrar que na nossa associação aqui, ó, lembrando da nossa figura, é série. Essa aqui é série. Deixa eu voltar aqui, ó. Paralelo, gerou essa daqui e esse está em série com esse, ok? E em série, o que a gente faz para achar a corrente? Ela é igual, tá bom? A corrente ela é igual em cada resistor. Então, se a corrente total do circuito é 12 amperes, na associação em série, essa corrente que passa por aqui é 12 e a que passa por aqui também é 12. Entendido isso? Ok? Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, vamos recapitular. Aqui, a tensão é a mesma que alimenta o circuito, porque está em paralelo, ok? Então, aqui, ó, o 2 igual ao 3, tá? A corrente que alimenta aqui essa associação, em série, ela é igual. Mas eu tenho que lembrar que a tensão em série não é igual, ok? Ela depende do valor do resistor. Então, tá aqui, ó. O de 1 vai ser R1 vezes I, que é 48 ohms. Então, aqui está sendo alimentado por 48 volts. Opa, desculpa, é volt, tá, pessoal? Era só para ver se vocês estavam prestando atenção, tá? E aqui, olha só, para 2,3 é a resistência vezes a corrente. A tensão que alimenta aqui, ó, o resistor equivalente 2,3 é 192 volts. Isso significa, ok, que o que passa em 2 e o que passa em 3 daquela nossa figura anterior é o que? Dos 192, porque, só lembrando, deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês verem, esse circuito aqui, ó, esse resistor que veio daqui, foi paralelo, certo? Então, se eu acho a tensão que alimenta esse cara aqui, eu vou estar achando a tensão que alimenta esse e que alimenta esse, porque em paralelo ela é igual, tá bom, pessoal? Ó, deixa eu colocar ali de volta para vocês verem, tá bom? Outra coisinha que eu falei para vocês também, se você somar a tensão daqui mais a tensão daqui, é claro que tem que dar a tensão de alimentação do circuito, que é 240, ok? Se você somar e não der, tem que fazer o cálculo de novo, tá bom? E finalmente, pessoal, na letra D, ele quer a corrente em cada resistor, ok? A corrente em cada resistor. Vamos lembrar o seguinte, que é o que eu falei para vocês, né? Quando a gente reduz aqui,
e fica só com R de 2, 3 aqui, R de 1, nós vimos aquela corrente lá. Lembrando que na associação em série, aquela corrente é a mesma para cá e para cá. Mas nós temos que lembrar que esse cara aqui veio de uma associação em paralelo. A corrente aqui não é igual para os dois, ok? Então eu posso falar o seguinte, se eu achar a corrente aqui 2, 3, posso vir para cá, ok? Então vamos ver como é que nós vamos fazer isso daí. Opa, deixa eu apagar aqui. Já sabemos que a corrente que passa por 1 é igual à corrente que passa por 2, 3. Lembrando que 2, 3, deixa eu trocar a cor da canetinha aqui, 2, 3 é a resistência equivalente a 2 e 3, ok? Então, nesse caso aqui, quando eu reduzo a uma resistência, a corrente que passa aqui é igual à corrente que passa aqui. Mas o que acontece? Quando essa corrente vem para cá, ela se divide aqui e ela se divide aqui, ok? Aqui, pessoal, o que vai acontecer? I de 1, nós vimos que é a corrente total do circuito, que vale 12 amperes. Esses 12 amperes, eles vão vir aqui e eles vão se dividir. Parte vem para cá e parte vem para cá. Professora, vai dividir por 2? Não, gente, depende do quê? Da resistência. Esse cara aqui vale 80, esse cara aqui vale 20. Então, a corrente que vai passar é diferente. Só seria igual se as duas resistências fossem iguais, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos que lembrar, como eu falei para vocês, a tensão que alimenta esses dois caras aqui é igual, porque é paralelo, e a corrente não. Mas como é que eu faço então para achar a corrente, pessoal? É só lembrar, lembra que eu falei para vocês? O ri, né? Ele acha alguma coisa engraçada aí e ri. O ri. Então, a corrente é a tensão sobre a resistência. Pronto, pessoal. Eu tenho a tensão do 2, eu tenho a tensão do 3 e eu sei o valor das resistências, é só dividir. Então, a primeira eu vou dividir aqui, ó, o 192 pelo 80 e vou ter 2,4 amperes. E a segunda eu vou dividir ali, ó, o 192 pelo 20 e vou ter quanto? 9,6 amperes. E você pode perceber que se você somar I2 mais I3, eu tenho que obter quanto aqui? 12, que é a corrente que passa por I1 e é a corrente que alimenta o nosso circuito. Viram ali, pessoal, como é que faz? Então nós vimos, ó, eu sei que a corrente que passa aqui é 12 amperes. Belezinha, né? Vocês devem ter visto isso. Quando ela vem para uma associação em paralelo, ela se divide. O valor que vai passar em cada resistor depende o quê? Da resistência. Nós vimos o que? É inversamente proporcional, certo? Quanto maior o resistor, mais resistência ele oferece. Então, menos corrente vai passar por ali. Tá? E vocês viram o quê? Se está entrando 12, esse 12 vai se dividir aqui, 2,4 e 9,6. Quando encontrar aqui, para rodar o circuito de novo, tem que sair 12. Entendido? Professora, se eu tivesse somado ali, tivesse dado diferente. Tente outra vez, né, pessoal? Que nem eu falo, porque o cálculo estaria errado, ok? Então, nós vimos ali cálculo de tensão, cálculo de resistência, cálculo de corrente, que nós podemos associar e fazer várias coisas. O que eu falei para vocês no início da aula? Eu falei que nós temos aparelhos de medidas elétricas, ou seja, tem aparelhos que se eu colocar no circuito, eu posso medir essa corrente, eu posso medir essa resistência, eu também posso medir essa tensão. Então, pessoal, se liga ali. A partir de agora, nós vamos conhecer instrumento de medidas elétricas. Bom, quem já foi aí num camelô da vida, ou como eu costumo dizer, Xing Ling, né? Onde vende aquelas peças importadas, vindas de fora, você pode ter visto alguma coisa relacionada a essa imagem aqui, né? Ou se você foi numa casa de eletrônico, né, deixar uma televisão ou um aparelho de som para consertar, um notebook, você pode ter visto isso daqui. Bom, isso aqui são instrumentos de medidas elétricas e eles servem para mensurar grandezas físicas, ok? Os valores medidos podem ser obtidos de forma analógica ou digital,
né? Antigamente utilizava-se muito o analógico. Hoje em dia, para ter mais precisão, o pessoal utiliza os instrumentos de medida digital. Bom, pessoal, no instrumento analógico, o resultado é mostrado por um ponteiro que deflete sobre uma escala graduada. Então, ele fica ali oscilando em cima da escala até encontrar um valor e ele se equilibrar ali, ok? E a leitura é feita por meio da analogia entre o valor indicado e o valor de fundo da escala selecionada. Então, você olha para o ponteiro, né? Olha lá em que valor está em cima desse ponteiro bem aí, você tem a medida, tá bom? Então, aqui nós temos uns relógios de medida, como vocês podem perceber, né? Antigamente, os medidores de luz, quando vinha a conta elétrica lá para nossa casa, eram feitos de maneira analógica, tá bom? Olha o outro aqui. Esse aqui ele já é digital, tá? O resultado, pessoal, do aparelho digital, ele é mostrado diretamente no display. Então, você tem um display, ok? É que nem display do celular, né? Só que esse aqui tem bem menos pixels aqui para mostrar a imagem. Então, você tem um display e o valor é indicado no display como se fosse aqui uma calculadora, por exemplo. Então, esse daqui é um exemplo de instrumento de medida digital, tá bom? Bom, pessoal, olha só, aqui tem mais imagens de instrumento de medida e esses instrumentos de medida elétricos são largamente utilizados em laboratórios de ensino, tá bom? Esses equipamentos são utilizados para a obtenção de valores de várias grandezas que estão envolvidas em circuito elétrico. Aí você vai lembrar, nós temos aí várias grandezas. Quais são as principais grandezas que eu falei para vocês lá na associação? Tensão, resistência, corrente. Lembram? Eu tenho tensão, resistência, corrente. Então, esses aparelhozinhos aqui, eles vão servir para medir essas três grandezas aqui, ok? E com os aparelhos apropriados, podemos fazer medidas de corrente elétrica, voltagem e resistência elétrica, como eu falei para vocês. Ok? E isso aqui é muito utilizado, né, pessoal, em eletrônica para identificar onde é que queimou um circuito, qual é o resistor que queimou, qual parte daquele circuito lá está danificada, ok? Bom, como tudo na vida, a gente tem a questão da tolerância e erro, tá? Né? Que nem você fazer uma pesquisa, né? O pessoal fala ali, vamos fazer uma pesquisa, uma escala para mais, uma para menos, ou seja, para indicar uma tolerância. Isso, pessoal, para dizer o seguinte, nada é 100%. Então, você encontra uma medida, ela não é 100% efetiva, ela sempre vai ter uma tolerância, mas dependendo do que você quer investigar, por exemplo, a corrente que está passando, ou qual é a parte do circuito que está danificado, tranquilo você utilizar, mas é só para dizer que tem uma tolerância de erro ali, tá bom? Olha só, como é que a gente define essa tolerância? Como eu falei para vocês, nenhum instrumento de medida é perfeito, da mesma forma que nenhum dispositivo fabricado é perfeito, tá? Por isso, os fabricantes fornecem a margem de erro prevista para o seu produto, que é a tolerância, tá bom, pessoal? A análise do erro, tolerância pode ser dada percentualmente em mais ou menos E, tá? Esse Ezinho aqui, ele é para indicar esse erro, a tolerância aí, tá bom? Ou em valores absolutos também, informados na precisão do produto. Isso vem lá no manualzinho do produto quando você compra, ok? Bom, para a gente achar essa medida aí, que é realizada por um instrumento, tendo como referência um valor nominal ou teórico, a gente pode utilizar a seguinte expressão. Olha só, o Ezinho aqui, ele é o valor medido menos o valor nominal dividido pelo valor nominal, tá bom? E aqui a tolerância da resistência shunt é outro fator que está relacionado ao erro de medida do instrumento. Em geral, os instrumentos de medição são construídos com resistores de precisão de tolerância de 1%, tá, pessoal? Isso aqui é só um pouquinho da história de como é feito essa questão da medida, tá bom? Bom, vamos começar aí pelos nossos instrumentos de medida. O primeiro que a gente vai falar é o amperímetro.
Como vocês podem ver na imagem, o amperímetro aqui, ó, nós temos um tipo de amperímetro, nós temos vários tipos de amperímetro, tá, pessoal? Se você colocar aí na internet e digitar amperímetro, vai vir uma gama de tipos de amperímetro para vocês. Bom, mas o que é um amperímetro? Ele é um instrumento utilizado para fazer a medição, obter medida da intensidade no fluxo da corrente elétrica. Então, amperímetro, corrente elétrica, que passa através da seção transversal de um condutor. A unidade utilizada é o amperes, tá? Tá medindo corrente, então é amperes. Em homenagem ao físico matemático francês André-Marie Ampère, tá bom, pessoal? Entendido? E aqui, como a corrente elétrica passa através dos condutores e dispositivos ligados a eles, para aferir a corrente que passa por alguma região de algum circuito, deve-se colocar um amperímetro em série, tá, pessoal? Então, o amperímetro no circuito, ele tem que estar em série com o circuito, ok? Então, aqui, o que eu tenho que fazer para colocar? Você abre o circuito e associa aí o amperímetro em série no local da medição que você quer fazer. Entendido? Tranquilo? Por isso, as medidas para serem precisas, é necessário que o amperímetro tenha uma resistência interna muito pequena comparada à resistência do circuito. Pessoal, isso por quê? Imagine, eu quero medir corrente. O que o resistor faz lá no circuito? Resistor, resistência. Ele é colocado ali para resistência da passagem da corrente elétrica. Então, por exemplo, se eu tenho uma bateria e eu estou colocando LED, se eu não colocar um resistor, meu LED queima. Certo? Mas eu quero medir a corrente que passa pelo meu LED. Eu posso colocar um amperímetro. Mas o meu amperímetro, ele não pode oferecer muita resistência, porque senão não vou conseguir tirar essa medida de corrente. Então a resistência do amperímetro tem que ser bem pequenininha e ele tem que estar o quê? Em série. Entendido isso? Vamos continuar, olha só. Então ali, pessoal, como está escrito, o que nós podemos ver? Como eu falei para vocês, a medição de corrente é feita intercalando-se um amperímetro em série com o circuito no qual eu desejo medir. E aqui nós temos uma figurinha aqui, olha só, duas baterias. Nós temos uma chave aqui para abrir e fechar o circuito e nós temos uma lâmpada aqui, ok? Então nós podemos ver, ó, desse lado nós temos associado um em série e aqui nós temos outro associado aqui, tá? Portanto, o amperímetro ideal é aquele que possui resistência interna nula. Como isso é impossível, né, pessoal? Ao se fazer uma medição de corrente, introduz-se um erro devido à modificação causada no circuito pela resistência interna do amperímetro, tá bom? Então aí vai servir a questão da introdução do erro, porque esse equipamento aqui, é claro que ele vai oferecer alguma resistência interna à passagem da corrente, por mais que ela seja mínima, tá bom? Esse aqui foi o nosso amperímetro. Vamos para o nosso próximo personagem aqui. Aqui, pessoal, é voltímetro, tá? É porque a caixinha de texto diminuiu um pouquinho, ó, foi para cá. Mas vamos lá, olha só aqui o voltímetro. Todo voltímetro afeta o circuito que está sendo medido de alguma maneira. Por quê, pessoal? O voltímetro, ele mede voltagem, tá bom? Ele mede a tensão, ok? Mas aqui, enquanto algum impacto é inevitável, ele pode ser minimizado através de um medidor bem projetado, tá? Como o voltímetro é sempre conectado em paralelo, pessoal, amperímetro, série, voltímetro, paralelo, com um componente a ser testado. Qualquer corrente que passe por ele provocará alterações na corrente do circuito, potencialmente afetando a tensão elétrica medida. Então, o voltímetro ideal tem resistência infinita, tá? Para ele não desvie corrente do circuito teste, tá bom? Porque se ele desviar a corrente não circula e você não consegue medir, ok? Então, vamos lá. Amperímetro, corrente, ele tem que estar associado em série. E a resistência tem que ser o quê? Eu tô ouvindo daí, hein? Aí, exatamente, ela tem que ser o quê? Mínima, resistência interna pequena. Ele vai medir corrente e que está associado em série. Voltímetro, pessoal, quais são as características?
Para ele não roubar, né, a corrente lá do circuito, tu associa ele em paralelo. E a resistência tem que ser infinita, ok? E nós temos o nosso último ali, se liga quem é? Ohmímetro vem de Ohm, né, pessoal? Não é um Ohm da yoga, não. É Ohm da nossa lei de Ohm. Ele é um instrumento de medida elétrica que mede resistência, né? Então, amperímetro, corrente, voltímetro, voltagem, ohmímetro, resistência, ok? Ou seja, a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, ele mede a resistência do circuito, a resistência de determinado componente dentro desse circuito. O modelo original de um ohmímetro provinha de uma pequena bateria que aplica uma tensão à resistência. É usado, né, um galvanômetro para medir a corrente elétrica através da resistência. Então, esse aqui é o primeiro, ok? Bom, pessoal, a escala do galvanômetro aqui, ó, que foi colocado lá no outro slide, era marcada em ohms, porque a tensão fixa da bateria garantia que, conforme a resistência diminuísse, a corrente através do medidor aumentaria. Um tipo de ohmímetro mais preciso possui um circuito eletrônico que fornece uma corrente constante através da resistência e um circuito que mede a tensão sobre a resistência, tá, pessoal? Então, o ohmímetro nós medimos o que? Resistência. O galvanômetro, por sua vez, ele mede corrente elétrica de baixa intensidade, tá, pessoal? Quer medir corrente elétrica de baixíssima intensidade? Usa o galvanômetro, tá bom? Ou a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Então, o galvanômetro ele pode medir esses dois aí, tá? O multímetro analógico, o principal instrumento de teste e reparo de circuitos eletrônicos, consiste basicamente em um galvanômetro ligado à chave seletora, uma bateria de vários resistores internos, para optarmos pelo seu funcionamento como amperímetro ou voltímetro. Mas isso daqui é muito do pessoal que faz eletrônica, tá? E aqui, pessoal, nós temos aqui alguns analógicos, né? Os multímetros com galvanômetros são chamados de multímetros analógicos, em oposição aos multímetros digitais que possuem um mostrador de cristal líquido, tá bom? Esse aqui, ele é um multímetro aí digital, ok? Multímetro, como o nome fala, ele mede múltiplas coisas. Ele pode medir corrente, resistência, tensão, tá? Pessoal, olha só, chegou a nossa vez do nosso simulador, o nosso FET Simulações. Ele tá lá na internet, que desenvolve o pessoal da Universidade do Colorado, como eu falei para vocês. E eu vou só mostrar para vocês aqui, ó, ainda bem que eu não cobri o Sâmio, né? Eu vou mostrar para vocês algumas associações. Ó, eu posso marcar aqui valores. Aqui no cantinho, vocês podem observar que eu tenho um voltímetro e eu tenho um amperímetro. E aqui, ó, do outro lado, nós temos os componentes. Eu tenho resistor, eu tenho lâmpada, eu tenho bateria, eu tenho fio. E para cá, eu tenho várias outras coisas aqui, ó. Tem até um cachorrinho aqui, né? Se você quiser saber a corrente que passa por esse cachorro. Mas vou usar o bichinho não, né? Deixa eu voltar aqui, pronto, sumiu o cachorro. Vamos aqui, pessoal, olha só, vou pegar uma bateria. Ó, aqui tá mostrando que é 9 volts, certo? Se eu pegar aqui o nosso multímetro, tu coloca aqui no terminal, certo? Coloca aqui e ele vai marcar quanto? 9 volts. Então, por exemplo, se eu não soubesse o valor dessa bateria, é só colocar o quê? O voltímetro, que ele mede a voltagem, certo? Aí aqui, ó, só pra gente ver, ó, para especificar que é realmente 9 volts, tá bom? Deixa eu tirar o nosso aqui. Então, eu vou colocar minha bateria. O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso associar de várias formas. Aqui vocês podem ver o sinalzinho da carga aqui, ó, como vocês podem ver, está marcado que ele vai mostrar o movimento dos elétrons. Então, por exemplo, eu posso pegar uma bateria de 9 volts e posso fazer associações. Eu posso associar, por exemplo, uma lâmpada. Vamos associar aqui. Uma lâmpada só. Tá aqui a nossa lâmpadazinha. Puxar esse fio mais pra cá. Minha lâmpada ficou torta, mas não tem nada, tá, pessoal? Deixa ela aí. E aqui para fechar,
Olha só que bonitinho, e aí nós vemos o movimento orientado desses elétrons aí. Bom, o que você pode, deixa eu jogar esse fio no lixo aqui, o que você pode fazer mais? Eu posso, gente, associar outra lâmpada aqui, por exemplo, eu posso pegar aqui um fio, ó, e eu posso colocar, por exemplo, outra lâmpada aqui, deixa eu puxar. Vocês estão vendo que foi diminuída a intensidade do brilho? Por quê, pessoal? A corrente que passa é a mesma. Que tipo de associação é essa? Série. Eu posso também, deixa eu abrir aqui, associar, ó, uma outra lâmpada aqui, ó. Eu posso fazer uma associação mista. Eu posso puxar o fiozinho aqui, ok? Colocar um aqui, puxar uma outra lâmpada. Ó, a gente pode associar aqui, ó. E aqui para fechar, ó. Qual é a diferença aqui, pessoal? Vocês podem ver que a lâmpada de cima, ó, a lâmpada de cima, tá com brilho mais intenso. Isso porque, pessoal, eu tenho uma associação em série, onde a corrente que passa aqui nessas duas lâmpadas, elas são iguais, então eu vou ter a diminuição do brilho dessa lâmpada. E aqui, como a corrente que passa aqui, ó, é diferente, vocês podem ver que o brilho aqui é mais intenso. Então a gente pode ver o seguinte, que lá na associação em paralelo, o brilho que passa em cada componente, ele é mais intenso. Em série não, essa corrente que passa é igual, tá bom? E a tensão que alimenta cada um é diferente, ok? Depois, se vocês quiserem, entre lá no site do PHS, monta o circuito de vocês vão gostar, tá? Galerinha, olha só, se liga que na próxima aula tem revisão e também tem resolução de exercícios, tá bom? Tchau, tchau!